O que a Bíblia tem a nos ensinar em momentos tão difíceis como esse? Com certeza muita coisa, não especificamente sobre o coronavírus em si, mas a palavra de Deus não se desatualiza nunca, ela sempre pode ser aplicada à nossa vida. E eu não vou abordar tudo que a palavra pode nos ensinar nesse momento específico, mas separei 4 ensinamentos muito importantes que com certeza podem edificar muito a nossa vida. O primeiro, a distância não deve nos tornar menos adoradores. Disse a mulher samaritana: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer que nós sejamos apenas conscientes de quem Ele é, da sua grandeza, que tudo isso é muito bom, tudo isso é verdadeiro, mas Ele deseja que nós passemos do estágio de reconhecer quem Ele é e passemos para o estágio de adorá-lo por quem Ele é. Reconhecer que Ele é Deus não basta. Precisamos viver uma vida de adoração. E a distância do templo não pode nos fazer sermos menos adoradores. Adorar a Deus vai muito além de louvar a Ele por meio de canções. Adorar a Deus significa honrar o seu ser, onde nós estivermos e em qualquer circunstância, seja em momentos bons ou em momentos ruins como esse que estamos passando. A adoração não está restrita a um lugar físico. Não é porque nós não estamos em um templo que nós não podemos adorar a Deus. Na verdade, nós adoramos a Deus toda vez que, em vez de nós reclamamos dos nossos problemas, nós agradecemos a Deus. E como é um desafio nesse momento. Nós adoramos a Deus quando, em vez de brigar e criar atritos, a gente traz paz. Nós adoramos a Deus quando, em vez de nós ficarmos desesperados ou ansiosos, que é uma tentação muito grande nesse momento, nós confiamos no caráter dele e que ele não perdeu o controle de nada. Nós adoramos quando nós investimos tempo de oração pelos nossos irmãos para que permaneçam firmes na fé. Todos nós estamos lutando contra vários pecados agora, ansiedade, reclamação, tantas outras coisas. Nós adoramos quando nós oramos pelos trabalhadores que simplesmente não podem parar, né? Tantos agentes de saúde e tantas outras profissões que simplesmente não podem parar. Nós adoramos a Deus quando nós agradecemos a Ele, orando, né? Por mais que nós não saibamos muito bem o que vai acontecer, mas nós oramos por todos aqueles que não sabem como vão pagar as suas contas nesse momento. Nós adoramos a Deus quando, em vez de nós simplesmente nos entregarmos à ira e ficarmos reclamando de um político ou outro, nós oramos para que Deus dê sabedoria às autoridades que foram instituídas por Ele. E isso também é adoração a Deus. Nós oramos a Deus quando pedimos para que Ele molde o nosso caráter por meio dessa situação tão difícil. Será que poderíamos ser desigrejados esse tempo todo e ninguém ensinou pra gente? Na verdade, não. E o segundo ensinamento é que a distância não deve nos tornar menos responsáveis como igreja, como corpo de Cristo. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns,
mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Eu sozinho não sou igreja. Você sozinho não é igreja. Nós, os salvos, juntos somos igreja. Como que a gente pode continuar se reunindo sem ir ao templo fisicamente? Como que isso é possível? Como que a gente pode continuar cultivando comunhão mesmo distantes um do outro? E o versículo mesmo responde uma das formas, que nós procuremos estar nos encorajando. Nós devemos cultivar a adoração individual, né? Isso é um fato. Mas nós precisamos também cultivar a adoração coletiva. Assistir pregações no YouTube é bom, mas não é o suficiente. Louvar por meio de músicas gravadas, ou até mesmo tocar ou cantar em casa, é bom, mas não é o suficiente. Devemos cultivar a adoração não só individual, mas também coletiva. Nós não só podemos, como devemos encorajar nossos irmãos na fé, de alguma forma, e principalmente os irmãos da nossa igreja local. Nós podemos mandar mensagens perguntando se a pessoa está bem, se está se sentindo só, quais estão sendo as lutas dessa pessoa, o que a pessoa tem feito, né, ou deixado de fazer. Podemos fazer ligações, né, para conversar, para compartilhar experiências boas e ruins, orar junto, incentivar por meio da palavra, compartilhando textos bíblicos, de repente um texto que você leu naquele dia. Nós podemos fazer isso também por meio de videochamada, né, que é um pouco mais pessoal, a gente pode enxergar a expressão da pessoa, e tudo isso é muito importante. Mas uma forma bem interessante também é de, em vez de postarmos coisas ou ficarmos falando sobre coisas que, apesar de serem coisas verdadeiras, só vão causar pânico, nós devemos muito mais nos atentar para encorajarmos outras pessoas por meio da palavra de Deus, por meio de notícias boas que têm saído. Não é ser alienado, mas também transparecer a alegria. E em vez da gente simplesmente compartilhar correntes de WhatsApp, muitas vezes notícias até mesmo falsas, nós precisamos nos fortalecer como igreja, né, e fortalecer essa corrente que nos une, que é o amor, o elo maior, que nos identifica como discípulos de Deus. O terceiro ensinamento é que desenvolver domínio próprio é um dos maiores desafios práticos durante essa quarentena. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Perceba, só existe um fruto, mas esse fruto tem 9 características. Precisamos expressar todas essas características. A última, creio que é a mais importante para a gente nesse momento. Claro, todas são imprescindíveis, né? Mas essa nos salta com maior relevância, que é o autocontrole, a disciplina, como nós costumamos chamar, né? Alguém disciplinado. E o assunto é muito mais sério do que parece. Alguns versículos antes, o próprio texto traz um contraste. Ora, as obras da carne são manifestas: libertinagem. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Viver sem se dominar, né, sem domínio próprio, é viver libertinamente. Alguém que acha que está livre, alguém que satisfaz os seus desejos, faz o que quiser, mas na verdade está sendo dominado pelos desejos. Não sou eu mais que mando naquilo que eu devo querer, me alinhando à vontade de Deus. Eu simplesmente me entrego às minhas paixões, que muitas vezes são ruins, vêm de um coração corrupto. E isso nada mais é do que libertinagem, e a palavra adverte. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Alguns desejos que são legítimos, são desejos bons,
podem acabar se tornando pecado. Comer é muito importante, mas podemos ceder à gula e não deve acontecer isso. Devemos ser prevenidos, né, nesse momento, mas não devemos dar espaço à ansiedade. É muito bom se divertir também, né? É muito bom a gente gastar tempo fazendo vários nadas, como alguns dizem, talvez assistindo filmes, séries, mas achar que a solução é esquecer os problemas, se distraindo com alguma coisa, é a mesma coisa do que colocar um curativo em cima de um câncer. Pode acabar com o sintoma naquele momento, mas o problema continua lá. Não resolve. Eu simplesmente esquecer os problemas que estão acontecendo na sociedade não resolve. E é um desafio, porque nós não queremos enfrentar os problemas. É por isso que nós precisamos de domínio próprio, para enfrentarmos os problemas, entregarmos nossas inquietações para Deus. Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em Ti, enquanto não repousa em Deus, disse Agostinho de Hipona. E isso é bem verdade. Simplesmente esquecer os problemas, como muitas pessoas fazem, se entregando para vícios, isso não resolve nada. O período de quarentena também não deve ser uma ocasião para a gente viver um carnaval dentro de casa. Maior proximidade com os familiares ou com quem está na casa com a gente não deve ser uma brecha para brigas. O maior isolamento social não deve ser uma brecha para simplesmente ignorar o mundo ao nosso redor. O maior tempo disponível, tempo livre, não deve ser desperdiçado com preguiça. A preguiça é simplesmente ser irresponsável. A preguiça não é eu dormir um pouco mais. Isso é bom, né? Descansar com equilíbrio. Mas a preguiça é quando eu tenho coisas que eu deveria fazer, que eu poderia estar fazendo, são coisas boas. Eu simplesmente não quero fazer. Eu simplesmente fico procrastinando, enrolo e, de novo, a libertinagem, né? E por isso a necessidade de pensar sobre desenvolver domínio próprio. Podemos ter lazer, hobbies, podemos dormir mais, podemos assistir filmes, séries, mas isso não deve ser desculpa para sermos irresponsáveis. A quarentena não anula nossa responsabilidade como cristão, como filhos, como pai ou mãe, como alunos, e por aí vai. E precisamos entender que ter mais tempo livre não é a causa dos problemas. Ter mais tempo livre simplesmente nos faz mais suscetíveis a nós encararmos quem nós somos e os nossos pecados. O tempo livre não nos faz mais impacientes, mas é porque a rotina, agora acalmando, faz com que a gente não fique distraído e agora o nosso coração ele se expressa mais, e de uma forma ruim, muitas vezes. Você pode estar mais ansioso, mas entenda, você não ficou ansioso agora. Toda a situação apenas potencializou e deixou você perceber mais quem você é. Então, é um momento que nós não só podemos, como devemos refletir quem nós somos diante de Deus, pedir para Deus sondar nosso coração, mostrar aquilo que nós precisamos mudar e pedir ajuda para que Deus nos dê domínio próprio, porque sem Ele a gente não pode fazer nada, a gente não pode vencer isso. O desafio então é frutificar domínio próprio, usando a liberdade não para dar ocasião aos nossos desejos, mas para nos ajudar a termos mais tempo para nos esforçarmos a dedicar, a alinhar os nossos desejos aos desejos de Deus. E sejamos sinceros, né? É um desafio pesado, não é algo fácil, não é algo fácil, não é algo que simplesmente do dia para a noite, da noite para o dia, uma mera oração, né, vai me fazer mudar. É algo doloroso, é algo que pode ser uma luta constante. Eu creio que é um dos maiores desafios e a Bíblia tem a nos ensinar isso. O domínio próprio é muito necessário. E em meio a tudo isso, né, será que existe alguma coisa de bom? Sim. E esse é o quarto ensinamento que eu vejo a Bíblia saltando pra gente. Quando colocamos nossas esperanças em Deus, podemos experimentar calmaria no caos. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor,
cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Entenda, não precisamos ser alienados, não devemos ser alienados. É verdade que, infelizmente, muitas pessoas morreram com a doença. É verdade que a economia mundial não vai bem. É verdade que muita coisa vai atrasar com tudo que tem acontecido. Estudos, trabalho, projetos, viagens, comemorações e por aí vai. É verdade que haverá danos irreparáveis. E o sentimento de impotência nunca é confortável. Mas não devemos esquecer que também é verdade que Deus permanece como o soberano acima de todas as coisas, que faz tudo com um propósito perfeito, que muitas vezes não conseguimos entender, mas não por ser irracional, mas por ser suprarracional. Por mais que nós não entendamos o mistério de Deus, Ele é perfeito em tudo que faz. Deus é bom em tudo que Ele faz, é bom. Somente depositando a nossa esperança nele é que podemos ser felizes em meio ao caos. A esperança consegue ver o céu através das mais densas nuvens. A nossa esperança não deve ser a cura da doença, mas a restauração de todas as coisas em novos céus e nova terra. Essa esperança não deve mudar, é a mesma. Nessa esperança fomos salvos, como diz Romanos 8:24. Se nossa esperança estiver aqui na terra, nós vamos nos sentir frustrados. Mas, se a nossa esperança estiver em Deus, nós não vamos ficar frustrados porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Num momento como esse, nada melhor do que deixar o Espírito Santo, o nosso Consolador, agir sobre o nosso coração. Deixar Deus desacelerar as batidas do nosso coração, que nós nos lembremos da Sua palavra, que é perfeita, é imutável. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o Teu nome confiam em Ti, pois Tu, Senhor, jamais abandonas os que Te buscam. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vocês. Que Deus nos ajude para que a distância não nos torne menos adoradores, nem irresponsáveis com a comunhão da igreja. Que sejamos capacitados por Ele para desenvolver domínio próprio e que colocamos nossas esperanças nele para experimentar a calmaria no caos, a paz que excede todo entendimento. Deus nos abençoe.